Hey, 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 Leprechauns! Eu sou o Vinícius Targer. E eu sou a Adriane Lorusso e esse é o SlantiaCast. Será que a galera já pegou a referência? Será? Não sei, cara. Só sei que se um dia eu for processado pela Netflix, eu vou enquadrar o processo e vou colocar aqui no nosso escritório. Estilo demonstração sucesso. Processo! Essa semana foi meio louca. Essa semana a gente fez a cachola trabalhar, buscar as coisas, porque nessa semana, gente, foi um processo dolorido, mas muito gratificante. A gente definiu o porquê da Slântia. Exatamente. Nós estamos lendo um livro bem interessante que a gente indica pra vocês, que é o Busque o Seu Porquê. Encontre o seu porquê. Encontre o seu porquê. Eu sempre erro o nome dessas porra, caralho. Você viu, né? Eu erro o nome dos cursos que a gente cria, eu erro o nome de livro, eu erro o nome dos caras no filme. Enfim, pegou o livro? É difícil, gente. Eu peguei aqui, encontre o seu porquê. Encontre o seu porquê. E a gente seguiu os conselhos de Simon Sinek, David Mad e Peter Docker, e nós fizemos o nosso Golden Circle. Se vocês não sabem o que é Golden Circle, bom, procura. Não joguem no Twitter, joguem no Google, tá? Então, qual que é o nosso porquê, seu Vinícius? O nosso porquê, vamos lá. O nosso porquê é o seguinte, vou ler para vocês aqui. A Slântia quer que profissionais e empreendedores alcancem seus potenciais mais rápido. Então, pequeno Leprechal, você nos pergunta, como que a Slântia vai conseguir fazer isso? Exatamente, porque esse é o sentido. Começa pelo porquê, depois vem o como. E o como nós dividimos ele em 5 comos. São 5 pontos principais que a gente dividiu. E eu acho legal a gente colocar esses 5 pontos hoje como pauta. Apesar da gente não ter roteiro, a gente escolheu hoje ter roteiro, foda-se. Não. Sem roteiro, pauta sim. Hashtag sem roteiro, hashtag pauta sim. Pauta sim. Bom, vamos lá aos pontos. O primeiro ponto que a gente escolheu como uma essência nossa de como que nós vamos conseguir acelerar as pessoas, acelerar profissionais a conseguir alcançarem potenciais mais rápido, é através de nós sermos autênticos, né? Ó, a cachorrada aí começou a comemorar, tipo o nosso Friends, ó, já começaram a latir. Então, o nosso primeiro como é sendo autêntico. Como sendo autêntico? Primeiro, hashtag não somos como os outros, já é nosso lema, já vem inspirado de uma certa música que vamos deixar para outro dia. Vamos deixar para outro dia. Senão vamos ficar aqui até amanhã. Não vamos esperar eu aprender a tocar ela, porque senão nunca vem, mas tudo bem. Mas sendo autênticos, tendo pontos de vistas criativos, vendo as coisas de um outro jeito. A criatividade é algo que você pode buscar e fazer. O que a gente faz para ter um ponto de vista criativo? A gente pensa sobre nossos erros, sobre os nossos acertos de uma maneira não convencional. A gente busca exatamente entender aquilo. E eu acho que essa foi uma mudança que eu fiz ultimamente que me trouxe só me trouxe boas energias até agora. Porque é difícil, não é fácil você pegar e falar, para pra pensar. Parar pra pensar é uma coisa muito difícil, que eu demorei pra conseguir fazer, mas hoje eu consigo separar pelo menos uns 5 minutos do meu dia pra eu parar e pensar no que eu tô fazendo, aonde que eu vou, se tá de acordo. Então, que é diferente de meditar, né? Que é diferente de meditar, exatamente. Os dois são extremamente... Que eu ainda não aprendi direito, inclusive. Os dois são extremamente importantes. Eu acho que o meditar, eu gosto, acho que cada um tem que fazer do jeito que você gosta. Eu gosto de fazer pela manhã, porque limpa a memória, limpa a sua mente para o que está para vir para o dia. E ao pensar, eu gosto de fazer à noite. Porque pensa nas coisas ou quando surgem alguns momentos, né, durante o dia que pedem esse momento. Mas só para deixar claro que eu acho que é diferente e os dois são extremamente importantes. Isso não é um achismo, isso é um fato. Vamos colocar o ponto, que mas depende de achismo. É isso. Que muita gente acha que meditar é ficar parado olhando alguma coisa e a mente tá lá trabalhando nas coisas. Não é assim. Eu pensava isso e eu tava errado. Eu sei hoje que eu tô errado, tanto é que eu falo, não é sentar e olhar pro mar, é olhar pra dentro de você.
Sabe da onde eu tirei isso? Monja Coen. Sigam Monja Coen porque é muito bom. Mas voltando, estamos no nosso como? Tendo pontos de vista criativos. Isso, pensando sobre os erros de uma maneira não convencional. Criamos conteúdo para o nosso blog, para nossas redes sociais. Claro, analisamos o CEO do nosso texto, do nosso conteúdo, mas não temos, eu pelo menos aqui na Islante, a gente não é fissurado pro CEO, porque a gente não quer ser o primeiro no Google, para começar. Exato. A gente quer trazer conteúdos com autenticidade, com exemplos de verdade, com nossos erros e acertos, o que a gente está fazendo com a Islante, o que a gente já passou em outras empresas, o que a gente está aprendendo, o que a gente está vendo pessoas diferentes fazer e a gente vai lá e testa e vê, não sei o que. Eu acho que é isso, eu acho que é essa a nossa visão autêntica das coisas, o não convencional. Não é a receitinha de bolo. A gente pega a receita de bolo, a gente não pode falar que não, a gente pega a receita de bolo. Sim. Só que a gente pensa exatamente o que eu posso fazer de diferente dentro dessa receita de bolo, que vai me tornar convencional. Isso que é o ser criativo. É você ser muito bom em alguma coisa, mas se você for muito bom em alguma coisa e fizer aquilo igual todo mundo aprendeu, sempre vai ter alguém melhor. Você tem que ser alguma coisa criativo pra se destacar no meio desses caras que já são melhores. Porque não é só um cara melhor. Tem um monte de cara foda por aí. Não é só faculdade. Tem sempre alguma coisa, tem sempre alguém... faculdade de exemplo, né? Tem sempre alguém numa situação mais vantajosa que você. Competindo por aquele mercado, pelo aquele emprego. Pela aquela venda. Sempre tem alguém. Pela aquela abertura de e-mail ali, pelo aquele, né? Sempre tem alguém com mais recursos que você. Ou mais dinheiro, mais conhecimento, ou ter uma melhor oportunidade. Sempre tem alguém mais vantajoso que você. Como que você se destaca? Sendo criativo, trazendo coisas que ninguém está fazendo ainda. Exato. E de coração, seja autêntico, tenha realmente interesse em fazer alguma coisa. Exatamente, isso é ser autêntico e é dessa maneira que nós queremos entregar os nossos conteúdos, entregar os nossos cursos, entregar os nossos materiais. E por isso a gente diz que a gente coloca em prática esse clichê de pensar fora da caixa. Né? É um clichê muito bom. É um clichê muito bom, mas é difícil de você aprender a fazer isso. Eu demorei, eu achava que pensar fora da caixa eu vou pensar uma maneira totalmente diferente de fazer algo. Vou lançar um curso, eu vou pensar de uma maneira diferente do fórmula de lançamento. Fórmula de lançamento dá certo. Eu tenho que pegar o que dá certo de fórmula de lançamento. O que eu posso fazer de diferente sem alterar o que tá dando certo. E aí eu tô pensando fora da caixa e adapto de uma outra maneira. Pode ser que eu dê com burros d'água? Pode ser. Eu vou ver o que deu de errado e vou fazer de novo. Então, isso é pensar fora da caixa. Pegar algo que dá certo. Não tô falando pra você... pensa em algo totalmente novo. Dá pra fazer. Nada se mas cria, aí... tudo se copia. Exato. Dá pra criar uma coisa totalmente nova? Dá. É muito mais difícil. Pra que você vai fazer o mais difícil? Comece pelo mais fácil. Tenta copiar de uma maneira diferente alguma coisa que já dá certo. Né? Pega estratégias e veja, tente adaptar as coisas ao seu poder, ao seu alcance, o que você pode. Porque muitas dessas receitas de bolos que tem por aí precisam de muito dinheiro, precisam de muito tempo, ou precisam de um conhecimento técnico que eles não deixam muito claro e você só aprende isso na marra. Então, aproveita isso e... entra no segundo ponto nosso. Isso! Seja simples. Sendo simples, né? Sendo simples. A gente descomplicou o que muita gente complica e a gente quer trazer de uma forma mais clara, mais objetiva, mais prática pra você. Olha que legal, pequeno Leprechaun. Pegar essas técnicas que já existem no mercado e te explicar de uma maneira mais simples o que é qualificar ou como é que é criar um copy, como tirar ideias para poder escrever mais. Enfim, nós vamos explicar essas técnicas de uma maneira mais simples. E um outro ponto que eu acho muito importante agora dentro de nossos valores, que é ter clareza em nossas intenções. Nós sempre vamos ser claro em qual que é a intenção nossa com aquele conteúdo, com o nosso podcast, por exemplo, aqui. Então, esse é uma outra essência nossa do ser simples. Afinal... sem mimimi. Conteúdo sem mimimi, sem essa encheção de linguiça de 500 mil páginas que na verdade não fala nada com nada e o que você aproveita do conteúdo é ridículo. Por isso que a Islante vai oferecer produtos curtos,
com objetividade, para você aprender aquilo. Ó, isso aqui a gente vai ensinar isso, então é isso. Isso. E com tudo isso que a gente está fazendo, inclusive esse podcast, a gente está disposto a errar, que é um dos valores da Islândia, ser vulnerável. Porque a gente aprende muito mais com os erros. Sim. E é isso que a gente fica disposto a errar. A gente faz tudo que a gente coloca a mão, todas as estratégias, como eu disse agora. Eu pego algo que dá certo, eu tenho uma criatividade de fazer aquilo, de entregar aquilo de uma maneira diferente. Então a gente, por exemplo, a gente não liga para SEO. Como que a gente entrega nossos produtos? A gente entrega de uma maneira mais manual, de uma maneira mais orgânica, ou melhor, mais direta, não orgânica, mais direta. Eu mando nos grupos, eu mando para as pessoas, eu converso com as pessoas leem, comentam, compartilham, depois elas voltam pro meu site. Hoje a gente viu hoje 75 usuários únicos nesse último mês, né? Nessa última semana nós conquistamos 75 novos usuários únicos. É um número baixo, mas a gente comemora. Não, e é baixo relativo, né? Porque são 75 usuários únicos que voltaram todos os dias que a gente mandou pra eles, porque a gente manda terça e quinta. A gente manda conteúdo. Exatamente. No blog. E isso que é o legal. É como que eu tô disposto a errar. Se essa estratégia não conseguir fazer com que a gente chegue ao nosso objetivo que a gente quer, a gente colocou um objetivo, a gente vê que errou, vai fazer alguma coisa diferente. Mas a gente tá disposto a errar. Por quê? Porque isso é ser autêntico, isso é ser diferente, isso é ser criativo. Sim, concordo. E outra, terça e quinta é só o blog. Ainda tem um conteúdo do e-mail que é totalmente diferente do conteúdo do Instagram, que é diferente do conteúdo do Twitter, que é diferente do conteúdo do LinkedIn. A gente está sempre produzindo conteúdos diferentes para canais diferentes. Exato. E é da onde que a gente tirou essa ideia? De um cara americano aí que tá dando certo. Tchê! Fica a referência. Bom, uma coisa de errar que eu acho muito legal, por que a gente aprende no erro, né? A gente aprende entre aspas, né? Vamos colocar aspas no ar aqui, ó. Nós aprendemos se a gente pegar a lição. E isso é uma coisa que nós fazemos sendo vulnerável. Quando nós perdemos, nós nunca perdemos a lição. Primeira citação do dia, Dalai Lama. Essa frase é dele. Primeira citação do dia, essa frase é dela. Nós temos um quadrinho que fica em cima da porta da nossa casa. Na entrada. Com essa frase. Gente, a gente tá falando isso, eu vou aproveitar essa parte vulnerável, eu sei que eu vou cortar agora e dizer assim, ó. Agora, imagina você chegar no ponto da sua empresa pra achar o porquê da sua empresa. A gente fez isso como casal e óbvio que teve briga. Isso, que era pra ter sido uma reunião de 1 hora, durou um dia. Mas chegamos, estamos felizes com isso, porque é um processo, como eu falei, ele é doloroso, mas ele é necessário, porque deixa claro todas as intenções, tudo que você vai criar daqui pra frente, tá vindo com mais força de vontade, tá vindo com mais... tesão. Tá vindo com mais tesão, porque a gente sabe aonde a gente tá e aonde a gente quer chegar. Eu acho que essa é uma vulnerabilidade pra mostrar realmente o nosso como. Eu falei isso essa semana, não lembro pra quem. Mar Forte, né? Mar Bravo, ele faz um viking forte. Mas se esse viking não tiver, eu postei isso daí, se esse viking não tiver disposto, não souber aonde que ele quer chegar, não adianta. Então eu acho que é isso que é legal, a gente tem todo esse hard work que a gente está colocando, mas a gente sabe onde quer chegar, a gente tem nossos objetivos, nossos propósitos, e é muito difícil começar pelo porquê. Isso é legal você ter puxado. Quando a gente criou lá atrás a Islândia, a gente sabia o que a gente queria entregar. Eu quero fazer isso agora então para as empresas. Aí quando eu falei o quê, como que eu vou fazer? Aí eu falei do como. Mas eu nunca falei do porquê. Começar pelo porquê é foda, é difícil. Desculpa, pai. Começar pelo porquê é difícil, porque se você falar por quê, porque eu quero entregar tal coisa, já tá errado, porque você não pode chegar no quê. Você tem que fazer um porquê eu fiz a Islândia. Qual o seu sentimento? Qual foi o sentimento que eu tive quando eu montei a Islândia? E aí isso foi difícil. E aí os comos começaram a ser desconstruídos um pouco mais fácil, né? Sim, o como tem a ver com nossos valores, inclusive a gente estar disposto a 100%. A gente está 100% exposto a incertezas e riscos. Porque o que a gente está querendo criar, eu sinto assim, ó, no fundo do coração que é legal, é bacana, que a gente pode ajudar muita gente. E quando eu comecei, e até hoje, a gente escuta assim, ó, vocês são malucos, vocês estão se aventurando. Vocês têm que procurar um caminho certo, uma renda
confiável. Mas se a gente fazer isso, a gente nunca vai conseguir criar o que a gente criou. E a gente aprendeu com muita gente que fez o que a gente tá fazendo. Aí eu venho de referências do próprio Masterclass, a galera que parou pra estudar, pra escrever aqueles livros que estão dando Masterclass agora. A Mary, que foi uma influência minha. Ou nem parou pra estudar. Pô, eu peguei uma referência do Tony Hawks. Porra, eu fui assistir Tony Hawks, falei, quero assistir um Masterclass só pra distrair a cabeça aqui, porque eu tava vendo muito comédia, aí eu comecei a viajar muito em cima disso. Não, deixa eu respirar, fui ver o Tony Hawks. Aí a primeira aula ele falando que como que ser um adulto aos 17 anos, porque já ganhava dinheiro, ele tinha a própria casa. Ele até falou que aquelas festas que vocês fazem em casa na época de escola, quando os pais não estão em casa, eu morava com os pais fora de casa todo dia. Todo dia a festa era na minha casa. E falando como ele manejou o dinheiro e tudo mais, eu falei, caramba, a história de vida dele tá me ajudando a olhar pra minha empresa de uma outra maneira. Então essas histórias só acontecem quando a gente tá disposto ao risco. Totalmente aberto ao risco. É assim que as histórias acontecem. E eu vou parar, senão eu vou dar um spoiler de uma parte do curso que eu vou lançar. Porque... Mas é isso, esse é o ser vulnerável. Muita gente acha que ser vulnerável é fraqueza. Eu achava que ser vulnerável é fraqueza. Eu achava que eu tinha que estar confiante o tempo todo. E não, é muito mais difícil ser vulnerável. Você tem que ter muito mais coragem de dar a cara a tapa, de receber um comentário que o teu conteúdo não tá bom, que você precisa fazer tal coisa diferente, que o design não tá perfeito. Você tem que dar o cara a tapa para receber feedbacks e saber lidar com esses feedbacks. E para você saber lidar com feedbacks, você tem que estar acessível. E aí, o sendo acessível é o quarto ponto, é o nosso quarto como. Estar acessível a vocês. Então, a gente quer esse feedback, nós queremos conversar com todos vocês, Lepercalço, né? São poucos ainda que mandam mensagem pra gente no Instagram, mas a gente gosta de conversar com vocês. Isso, até o processo. Por que a gente chama vocês de Leprechaun? É engraçado. Porque pra começar um vídeo, a gente fez vídeos no YouTube, ou a própria aula, pra começar uma comunicação, um e-mail, e de vez de montar personas, uma mulher de 20 e poucos anos, não sei o quê. Que é algo que a gente tá tentando fazer não convencional também, by the way. Também, a gente queria achar um jargão, não é jargão, né? Quando começa, um jargão pra facilitar, porque fica mais fácil. E a gente criou Foge também vocês. Do o ou a, né? Foge de um artigo que também já tá sendo desconstruído, sem gênero, né? Leprechaun, é um leprechaun. Porque eu não me importo com o seu gênero, eu não me importo com o gênero da minha persona. Eu me importo com a pessoa que quer se desconstruir. Com o sentimento dela. Com o sentimento dela. Pô, eu sei que eu posso fazer melhor do que eu tô fazendo. Ou eu, ai meu Deus, eu acho que eu sou um bosta, eu preciso de saber alguma coisa. Ou, cara, eu sou muito bom no que eu faço, como que eu posso fazer melhor? O que eu posso aprender de errado e de certo pra conseguir passar mais fácil por esse caminho, né? Precisar de umas dicasinhas, qual é o caminho? Ó, tem 3 caminhos. Aquele vai fazer isso, o B vai fazer tal coisa, o C vai fazer outra coisa. E aí você escolhe o caminho que você quer seguir. Porque quando você sabe o que cada caminho pode oferecer, fica mais fácil escolher. Se você se deixa levar pela manada... Exatamente, até porque isso é o ser acessível nosso também, ser mais democrático, né? Tá sempre aberto a receber feedback e quando vê que realmente tá errado, mudar de pensamento, né? Isso é uma coisa que a gente faz bastante, é isso que nossas discussões sempre dá certo. A gente nunca bate o pé até, tipo, eu vou ganhar essa treta, eu vou ganhar essa discussão. A gente sempre, numa discussão, sempre quando recebe um feedback, porque você recebe um feedback negativo, não tem como você falar que você aceita numa boa. É impossível você falar que você aceita numa boa. O primeiro sentimento que bate em você, você fica meio que puto. Ou você fica triste, um dos dois. Você fica meio puto ou triste. Esse é o primeiro sentimento que bate. Mas tem que pensar sobre aquele feedback, entender o porquê que essa pessoa está dando feedback, o que ela ganharia dando esse feedback, o que você ganharia absorvendo o feedback dela e tentando olhar por aquele ponto de vista também. Então isso é difícil, cara. Isso é difícil e a gente está sempre aberto a receber esses feedbacks porque a gente viu que é uma facilidade nossa. E não quer dizer também que aceitar o feedback e você trocar totalmente a tua opinião e concordar com o que a pessoa tá falando. É pegar os pontos certos que fazem sentido pros dois e tentar.
É o que a gente falou, tentar. A gente sempre tenta mudar alguma coisa, sempre tenta ser melhor. É até um clichê falar, a gente sempre tenta ser a melhor versão de nós mesmos. Mas é porque é clichê, mas esses clichês que dão certo, cara. Segue o clichê. Segue o clichê. E é isso que a gente faz, a gente compartilha nossas ideias e sentimentos, que nem a gente tá contando aqui o nosso processo da nossa empresa. O processo do encontro, o seu porquê da Islândia. E é isso que é legal. Eu tava estudando comédia, eu vi uma cena do filme do Steve Martin, um filme muito antigo chamado Roxanne. Ele é um personagem meio doidão, assim. E aí ele passa uns caras na rua, ele para ele e fala assim, cara, eu tive uma ideia, e fala a ideia do cara pra ele. Ele fica emocionadaço. Meu Deus, eles compartilharam a ideia comigo. É sensacional. Ou não, pode ser uma ideia merda, mas pode ser sensacional. E se for sensacional, eu fui o primeiro a ouvir. Isso me trouxe um sentimento tão gostoso, cara, que isso deixa a gente muito aberto a ouvir ideias. Porque é assim que se começam as coisas, com ideias, trocando ideias. Trocar ideias é a melhor coisa que tem. Então a gente sempre compartilha essas ideias, a gente gosta de compartilhar esses sentimentos. Esses dias eu sentei e fiquei 1 hora conversando com o Fabrício. O Fabrício foi um cara que eu trabalhei, acho que foram 5 meses que a gente trabalhou junto na época da Hurricane. A gente não era dentro do mesmo time, ele é desenvolvedor e eu era o cara de vendas. Então vocês já imaginam que isso daí nunca é uma equipe que se tromba. Nunca é uma equipe que se conecta. Mas, pô, era um cara que eu sempre curti pra caralho. Ele tinha os gatinhos dele, voltava arranhado com os gatos, enfim. Ele disse que era gato. E porra, foi muito legal, cara, conversar com ele, contar a ideia do que ele tava passando, poder compartilhar essas ideias. A gente curte, então, ser acessível. E é assim que a gente quer ajudar as pessoas. É assim que a gente quer ajudar a acelerar as empresas, ser acessível. Tá vendo, gente? É ideias. Eu acho que é conversas, histórias, isso faz a gente tá trazendo sentimento aberto, vulnerável pra vocês, e isso faz a gente ser diferente. O próprio fato da gente querer entregar pequenos conteúdos diretos e rápidos e bem esclarecidos o que a gente vai explicar naquele conteúdo, porque a gente sabe que não adianta você aprender tudo de uma vez só, você tem que aprender de pouquinho em pouquinho, porque de moeda em moeda que se enche pote de ouro. E é de moeda em moeda que se enche pote de ouro, você vai conquistando, dando esses passinhos também, não só pelos pequenos conteúdos que vão formando os conhecimentos e vão formando as habilidades e soft skills, mas também com o seu próprio passo. Você não vai pegar subir 20 degraus com um pulo só. Não tem como você dar esse passo tão grande. Nenhum império foi construído do dia pra noite. E é difícil você entender que não é dia pra noite. Muitas vezes você se vê numa situação desesperada e parar pra pensar nessa situação é difícil. Então, observar o que os outros passaram e ter as experiências, às vezes faz total sentido. Eu gosto de conversar, tem alguns colegas que eu sempre bato um papo sobre isso e eu quero estar aberto pra fazer isso daí. Isso é não ser só mais um, né? Entender que a gente vai construir de pouquinho em pouquinho. Então eu nunca vou mentir pra vocês de que vocês vão comprar meu curso e vão bater a meta. Não no próximo dia. Não vai ficar rico de noite pro dia. Não vai ficar rico da noite por dia. Eu quero inspirar as pessoas através desses sentimentos. Então, dos meus textos, eu gosto muito, eu comentei com a Adri hoje, meus textos eu gosto de trazer a técnica através de um storytelling. Eu quero pegar o que aconteceu comigo em algum momento da minha vida, ou o que eu vi. Hoje eu vi um cara de caminhão de gás com a prancha em cima do caminhão. E eu percebi que ele para no horário de serviço dele ali para almoçar e ele come rápido e vai dar um surf. E volta, se enxuga, coloca a roupa e começa a dirigir o caminhão de volta. Ele aproveita as oportunidades que ele tem. Ele trabalha na ilha, ele já roda pelas praias, ele aproveita as oportunidades. Nas vendas, nós temos que aproveitar nossas oportunidades. Escrevendo, fazendo copy, você faz o quê? Você vai num café, você escuta a história de alguém, você aproveita a oportunidade do que você está ouvindo, você aproveita a oportunidade do que você está vivendo para escrever algo também. Então, eu quero pegar esses storytellings e eu quero trazer para vocês de uma maneira compartilhando o meu sentimento, de uma maneira onde eu possa inspirar vocês através dessas histórias. E com isso, gente... Boa, a gente separou uma citação para vocês exatamente do livro que a gente tá lendo, Encontre o Seu Porquê, do Simon Sinek. E vamos lá. Nossas dificuldades são os passos de curto prazo que precisamos dar no caminho para o sucesso de longo prazo. De moeda em moeda é que se enche o pote de ouro. Islândia!